tudo já aconteceu. Então tá, vamos lá. Então pessoal, só para avisar aí, quem está fazendo curso meio de longe, né, apesar de não estar disponível ainda, mas vai estar disponível depois, nós ficamos realmente com um intervalo sem aula, tá? Então eu estou retomando hoje, dia 7 de junho, mas nós tínhamos parado em meados de maio, então nós estamos hoje, vamos fazer a aula 8, nós deveríamos estar hoje na aula 11. Se esse curso tivesse em fase com eletromagnetismo, né? Eletromagnetismo está na aula 11, esse curso era para estar na aula 11. Mas hoje é a aula 8, então vamos fazer assim, vai ser 8 na aula 8 hoje, 9, depois mais tarde, 10 e 11. Amanhã. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar aula até as 15 para as 6 mais ou menos, porque 6 horas vai chegar um pessoal da Unirio aí que eu tenho que receber, abrir uma porta lá, uma chave para eles trabalharem, aí a gente retoma por volta das 6 horas e vai até 7h30, tá legal? Então vamos começar o primeiro momento aqui. A gente vem trabalhando alguns aspectos, né? O curso é meio misto, né? Teorias efetivas, divergências ultravioleta e assim, o curso não está assim, totalmente entrosado. A gente está fazendo, vamos dizer assim, flashes, né? Então a gente trabalhou um pouco no início a questão da renormalizabilidade, não completamente, mas pelo menos do ponto de vista da contagem de potência e dos contratermos. Daí a gente saltou para os modelos sigma não lineares, que são uma espécie também de teoria, são exemplos de teorias efetivas. Agora vamos voltar para a simetria. Depois nós vamos começar a casar, vamos voltar com a simetria, com a renormalizabilidade, com as identidades de ordem, para poder falar da renormalização, né? De quando a simetria ela entra na teoria quântica renormalizada. Então, nós temos, né, a abordagem das simetrias, né? Nós temos a abordagem da simetria, do ponto de vista clássico, né? A gente tem as simetrias clássicas, e aí tem o discurso das simetrias quânticas, das simetrias que chegam na teoria quântica, nas teorias de simetrias quânticas, e aqui na discussão das simetrias quânticas entra a questão das chamadas anomalias. As anomalias, elas são aquela obstrução que não permite que a simetria da teoria clássica chegue na teoria quântica. As simetrias clássicas, né, então, do ponto de vista da formulação lagrangiana para campos clássicos, vamos colocar assim, né? Então, se a simetria é contínua, então vale, né, o teorema de Noether, e aí a gente percebe, né, no caso clássico, né, de simetrias contínuas, nós temos já o conhecimento, né, do teorema de Noether, que diz que nós temos correntes conservadas, pode ser uma, pode ser várias, depende do, né, mas em princípio, se for uma simetria não abeliana, nós temos correntes conservadas, dessas correntes conservadas nós temos cargas conservadas que na teoria quântica vão ser operadores de carga. Agora, a discussão aqui, né, clássica, é que a simetria ela está presente, ela pode estar presente, seja no lagrangiano, pode estar presente na ação, ou pode ser uma simetria também das equações de movimento. Então a simetria, a supersimetria, por exemplo, não é uma simetria do lagrangiano, é uma simetria da ação. O lagrangiano supersimétrico não é invariante, mas varia com uma quadridivergência, de tal modo que na ação essa quadridivergência não importa, e aí a gente tem uma simetria da ação. Mas o reflexo da simetria está na presença, né, dessa simetria contínua, na presença dessas correntes conservadas pelo chamado teorema de Noether. Na teoria quântica, e aí, claro, essas correntes conservadas, a equação de conservação dessas correntes depende, as equações de conservação, ou a equação de conservação, se for uma só, da corrente, ela vai depender das próprias equações de campo. Quer dizer, essa afirmação aqui, na teoria clássica, é uma afirmação com shell. A gente usa abundantemente, né, as equações de campo, as equações de Euler-Lagrange para chegar à expressão da corrente conservada. E de um modo geral, né,
falando de simetria, vamos dizer, contínua, vamos falar de globais, né? Então, simetrias contínuas globais, ainda não introduzimos os campos, né, de Gauge. Nas simetrias contínuas globais, a gente então tem que a nossa corrente adquire essa expressão aqui, né? Corrente J ela pode ser escrita como sendo derivada do lagrangiano em relação a DI de um campo, dos campos, né? Somar, claro, somando sobre todos os campos. Aqui, os geradores das transformações contínuas e aqui o campo, né? Basicamente, essa é a expressão de Lever da corrente clássica conservada. Na teoria quântica, né, esses campos se tornam operadores. E aí, multiplicar campos no mesmo ponto pressupõe aquela chamada operação do normal ordering, né, para eliminar aquela chamada energia de ponto zero. Então, falando aqui da teoria clássica. Nós já discutimos aqui no curso também, quando nós falamos do modelo de ciclos não lineares e da quebra espontânea da simetria, a questão das simetrias que não são implementadas, né, nas equações de campo. Quer dizer, as simetrias estão presentes no lagrangiano, mas o estado de mínima energia da teoria do sistema não tem aquela simetria, a simetria é quebrada espontaneamente. Então, foi um outro modo de a gente ver na teoria, né, nas teorias de campo, né, a gente tem a questão, a simetria, quer dizer, a simetria pode ser implementada de forma exata, que é o caso aqui, né? Então a gente tem a simetria do lagrangiano, tem a simetria também do estado de energia fundamental e tem as correntes conservadas aqui. Então, a simetria sendo exata, vamos colocar aqui, simetrias contínuas globais exatas, né? Então elas não são quebradas espontaneamente. Então, o estado de mínima energia também é invariante, né? Estado de vácuo, vamos colocar assim, configuração de mínima energia, também é invariante. Então, a simetria é completamente implementada. Ela entra, né, a simetria clássica, ela é exata, completamente implementada. Claro que pode haver a quebra espontânea. Então, nós já tínhamos visto o caso da quebra espontânea de simetria, SST, né? Spontaneous Symmetry Break. Então, nesse caso aqui, nós ainda temos o lagrangiano é invariante, ou a ação é invariante. Então, a gente continua tendo as correntes conservadas, pelo teorema de Levi, por causa da invariância do lagrangiano. Porém, o estado de mínima energia, né, quer dizer, a configuração de vácuo, de mínima energia, quebra a simetria. Então é o caso, né, Daniel? Então essa é a quebra, vamos dizer assim, essa chamada quebra espontânea. A quebra espontânea, né, ela pressupõe, né, então, essa análise do potencial. A gente olha o potencial, né, da teoria clássica e vê que existe, né, claro, faz considerações sobre os valores esperados no vácuo dos campos, né, se os campos são tensoriais, se os campos são estritoriais, eles não podem ter valor esperado no vácuo, eles são quebra simetria de Lorentz. Mas se tem campos escalares, a gente vai lá, olha o potencial só dos escalares, porque esses podem ter valor esperado no vácuo, não, minimiza o potencial dos escalares e vê se esse mínimo é trivial ou não, se respeita a simetria ou não, e aí a gente configura a quebra espontânea da simetria. Tem um outro mecanismo também, que a simetria está presente no lagrangiano, está presente no estado fundamental clássico, mas ela se rompe, ela se quebra, né? A simetria se quebra por correções quânticas, que é o caso da quebra dinâmica. Então a gente tem a simetria com quebra dinâmica, dynamical symmetry break. Está assim em inglês? Então, aqui é espontâneo, então aqui é dynamical symmetry break. Então na quebra dinâmica, a gente tem que, na quebra espontânea, se vocês estão lembrados, quem quebra a simetria é o valor esperado no vácuo de um campo. Então a gente tem aqui na quebra espontânea, a gente tem normalmente campos escalares,
que podem ter valor esperado no vácuo diferente de zero. Vou botar aqui no VI. Então, a quebra espontânea é feita pela função de um ponto. A função de Green de um ponto. Um campo só na perna externa, ou seja, um campo quebra valor esperado no vácuo de um campo. No caso da quebra dinâmica, a quebra não acontece a trileve. A quebra acontece por correção quântica e ela acontece através de função de dois pontos. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma função de dois pontos, dois campos aqui. Esse campo pode ser qualquer coisa, pode ser campo, vou botar aqui é campo escalar, aqui eu vou botar geral, porque pode ser campo espinorial, né? Posso ter então uma função de dois pontos, e aí a quebra da simetria vai vir, né, por essa função de dois pontos aqui, essa função de dois pontos, né, que quebra a simetria, quer dizer, ela deixa de ser invariante, deixa de se respeitar, nós vamos ver depois o que significa uma função de dois pontos. A invariância, essa função de dois pontos quebra a simetria. Então essa é a chamada quebra dinâmica, da qual, né, a realização mais comum, mais assim, não digo nem popular, mas assim, praticamente a realização que se tem, que se consegue controlar daí é o chamado modelo de Nambu e Onda-Lazini. Nesse modelo, quem quebra a simetria, né? Quem quebra a simetria é um par condensado de campos fermiônicos. Eu formo aqui um par condensado, quer dizer, isso aqui, essa função de Green aqui, vai quebrar a simetria. E ela, claro, ela não vai quebrar a simetria de Lorentz, porque, claro, quando eu combino dois spins, né, dois termos, eu posso ter spin 0 e spin 1. E aí vai ser, claro, componente escalar que vai quebrar a simetria. Então eu posso formar, por exemplo, um condensado desse tipo, assim, algo desse tipo, psi barrado psi, é um escalar. Ou posso formar um psi barrado gama 5 psi. E aqui nós teríamos uma quebra de paridade, aqui não. Então aqui eu quebro só a simetria, aqui eu quebro a paridade, quebro a simetria também. Então esse é o modelo da quebra dinâmica. Então a simetria, ela está presente, mas aí, por efeito de loop, por efeito quântico, essa função de Green não vai respeitar a simetria. Então vamos ver o que significa uma função de dois pontos não respeitar a simetria. Isso acontece no QCD, né? Oi? Condensado de quartos no QCD. Por exemplo, condensado de quarto no QCD, aí você tem uma quebra, porque justamente a massa, né? A massa dos hadrons, as massas dos quarks, elas vêm do mecanismo de Higgs. Mas aí quando os quarks se ligam para formar os hadrons, né, bários, mesos, né, prótons, nêutrons, que as massas são muito maiores, o que entra em jogo aí é justamente a quebra dinâmica da simetria quiral. Então, quer dizer, a massa mesmo, quer dizer, o mecanismo de Higgs é importante para dar a massa dos objetos fundamentais, para dar a massa dos quarks e da massa dos elétrons. Então, o elétron é a massa do mecanismo de Higgs, o quark é a massa do mecanismo de Higgs. Mas quando a gente vai olhar a massa do próton, a massa do nêutron, a massa dos hadrons, né, dos bários e mesos, essas massas vêm da ligação dos quarks. E a massa é muito maior do que o mecanismo de Higgs poderia dar. Então, a quebra dinâmica de simetria quiral, nesse caso, seria Dynamical Symmetry Break. Nesse caso aqui, essa simetria ela é responsável pelas massas de quebra dinâmica, uma simetria especial. Bom, então, e depois nós temos uma outra discussão, que a simetria é quebrada, mas a simetria não está presente de modo nenhum, que é a quebra por uma anomalia. Quer dizer, a anomalia é quando a simetria, na teoria quântica, ela não está nem quebrada espontaneamente, ela realmente é quebrada manifestamente, ela pode destruir propriedades importantes como renormalizabilidade e unitariedade. Então, essa é uma outra questão, né? É um outro modelo, uma outra modalidade, digamos assim, de simetria que não pode ser implementada por esse tipo de obstrução. Bom, então, se nós temos uma teoria quântica, o objeto, né, que nós usamos, né, para tirar as funções de Green,
falar da renormalizabilidade, calcular os processos, né? A gente sempre usa o conceito da função de partição. Né? A gente adota, tem vários mecanismos de quantização assim, à disposição, mas vamos adotar aqui o mecanismo, vamos dizer assim, a sistemática, a metodologia de quantização da integral de caminho. Então, eu vou colocar geral, depois a gente particulariza para QED, para QED escalar, para QED espinorial. Vamos supor que a gente tem um conjunto de campos, vamos chamar de campos genéricos φ, né? Só para dar assim, a tintura, fixar a notação. Então, em geral, nós definimos esse gerador funcional aqui, né? O gerador funcional, acoplamos os campos que nós vamos quantizar com correntes externas. Aqui a gente tem uma constante de normalização, que é infinita. E aí a gente faz, né, a integração usando uma medida no espaço dos campos. Colocamos aqui a ação, né? Temos aqui a ação dos campos, vou colocar aqui os campos φ, e introduzimos aqui as fontes externas. Introduzimos aqui, cada campo, os campos vão se acoplar com fontes externas. Essas fontes, então, né, são a integração estocástica. Eu estou integrando só todas as possíveis configurações de campo, portanto, eu não tenho nada determinístico, né? E nós acoplamos essas fontes aos campos que estão flutuando. E são essas fontes que vão dar para nós, né, a ideia da teoria, assim, a ideia do quântico, né? O aspecto quântico. A gente sabe, então, por exemplo, que a gente deriva, né, quer dizer, em relação a Z, a gente define, né, as nossas funções de n pontos, né, tomando as derivadas, n derivadas, né, do Z em relação às correntes externas, né, J1, J de x1, J de xn, né, tem um fator 1 sobre I elevado a n, então eu estou colocando. A gente basicamente pega as derivadas funcionais, né, e calcula essas derivadas funcionais, depois de tudo, com as correntes externas iguais a zero. E aqui, a menos de um fator I, deve ser um fator I elevado a n, nós temos as chamadas funções de Green de n pontos, né? Essas funções de Green de n pontos, elas são o produto T ordenado, né? A ligação é essa. Isso aqui é o método estocástico, esse método da integral de caminho. E aqui nós temos a função de Green, que está ligada, né, ao produto T ordenado, valor esperado no vácuo, do produto T ordenado dos campos. Eu estou fazendo aqui a revisãozinha rápida para a gente fixar a notação. Então, esse aqui é o gerador funcional das funções de Green completas, conexas e não conexas, né? One part reduced, one part reduced, todas as funções de Green. Aí a gente passa para um outro funcional, que é o funcional das funções de Green, gerador das funções de Green. Estou colocando esse campo φ genérico, depois nós vamos, representa todos os possíveis campos do sistema. Depois nós vamos particularizar casos especiais, né, para poder falar de modelos especiais. Vamos começar também depois pelas simetrias globais. Aí a gente geralmente associa, quer dizer, quer olhar para calcular os processos físicos, a gente precisa das funções de Green conexas, que a gente define a partir desse gerador funcional. Tá. Então esse aqui é o gerador das funções de Green conexas, né? Então, quer dizer, derivando Ws, né? Derivando os Ws é que a gente vai obter as funções de Green conexas. Então, vou botar esquematicamente aqui. Tá? Supõe-se que N pontos distintos. Isso aqui vai dar para nós as funções de Green conexas de N pontos. Vou botar assim, funções de Green, N pontos e aqui conexas. Estou só colocando assim a forma genérica. Bom, mas aí a gente pode ir além, também, a gente sabe que pode fazer o seguinte aqui. Vamos pegar esse funcional aqui e vamos retomar aquela expressão ali. Até aqui a nossa constante de normalização. Aqui vamos estar integrando sobre os campos. Aqui a nossa ação. Os campos.
E aqui os nossos termos de fonte. Vamos fazer a descrição quântica. Aí aqui a gente pode pensar o seguinte, um campo, quer dizer, aqui eu estou integrando sobre todas as possíveis configurações de campo. Mas nem sempre, como a gente já aprendeu em várias situações, né, o campo que está no lagrangiano é o campo que deve ser quantizado. O que deve ser quantizado tem que ser uma flutuação em relação a alguma configuração que tenha estabilidade. Essa configuração estável, ela pode ser uma configuração estável de mínima energia. E aí, essa configuração estável de mínima energia, ela deve ser constante no espaço e tempo. Como acontece na quebra espontânea de simetria, o valor esperado do vácuo do Higgs é constante. Mas, eu posso ter estabilidade não do ponto de vista da energia, mas eu posso ter estabilidade do ponto de vista, por exemplo, de uma conservação de uma carga topológica. Eu tenho um estado que ele é estável porque ele tem uma carga que é conservada e como essa carga é conservada, ele não pode decair. Então ele adquire uma estabilidade, é o que a gente fala, a estabilidade devido à conservação de alguma carga topológica. Então, por exemplo, se a gente tiver configurado, se a gente estiver olhando o setor não perturbativo de uma teoria de campos, como por exemplo, no caso das teorias de Young-Mills, a gente pode olhar o setor de instantons, o setor de monopolos, né, o setor de vórtices. Então essas são configurações topológicas, né, que têm estabilidade, não porque elas tenham mínima energia, elas não são soluções de mínima energia, mas elas têm estabilidade porque existe uma conservação de uma corrente topológica. Essas configurações têm uma carga topológica bem definida. Essa carga é conservada e essa configuração tem estabilidade. Então, eu estou falando, né, normalmente, no aspecto mais trivial, o que a gente tem é a estabilidade devido a gente ter configuração de mínima energia. Mas nem sempre, né, a única configuração estável é de mínima energia. Eu posso ter uma configuração que não tem mínima energia, mas que tem estabilidade devido a alguma conservação extra que a teoria. É o caso, por exemplo, das configurações topológicas em teorias de Young-Mills e também às vezes teorias que são imperianas, como por exemplo o caso de vórtices, o caso de vórtices cósmicos, né? Mas de qualquer maneira o que a gente pensa é o seguinte: para quantizar, eu posso quantizar em torno de uma configuração de mínima energia, o que a gente faz quando a gente estuda o mecanismo de Higgs. A gente pega o campo de Higgs, ele adquire um valor esperado do vácuo que é constante, e aí a gente pega o nosso campo escalar, diz que o nosso campo ele é a configuração de vácuo mais aquilo que nós vamos chamar de campo quântico, digamos assim, o H. Então aqui vai estar o campo quântico. Esse campo é que é a flutuação quântica. Então eu preciso, muitas vezes, né, nem sempre, né, o campo que está no lagrangiano, o campo que está na ação, é exatamente o campo que tem que ser quantizado. No caso do mecanismo de Higgs, nós não quantizamos o φ, nós quantizamos o H. É como no caso de um oscilador harmônico, né? Se o oscilador harmônico se nós temos um potencial, realmente um pulso harmônico, né? Então a configuração de mínima energia é aqui. Então, quer dizer, o meu oscilador vai flutuar em torno do x igual a zero. Então a minha coordenada quântica é o próprio x igual a zero. É a própria coordenada. Quer dizer, x é a configuração de equilíbrio mais o ΔX. Quer dizer, o ΔX é o próprio x. Mas se, por exemplo, eu tiver, digamos, meu pulso não for mais harmônico, né? Eu tiver um potencial anarmônico, vou dar um termo de x4, né? Por exemplo, que aí o potencial pode ter essa forma. Então eu não vou mais quantizar aqui, eu vou quantizar aqui. O sistema vai oscilar, flutuar em torno de mínimo. E agora esse mínimo não é mais trivial. Então a coordenada que eu vou quantizar, né, não é x, a coordenada vai ser a configuração de equilíbrio mais, vamos dizer, a coordenada ΔX, que é a flutuação em torno da coordenada de equilíbrio, da configuração de equilíbrio. Então a minha coordenada quântica é essa coordenada y. Então, quando eu for aplicar a regra de quantização canônica, eu vou ter que pegar y com o momento py, e é isso que vai dar I H cortado. Não é x com px, é y com t. Tem que encontrar a coordenada que vai ser quantizada. Então, no caso do mecanismo de Higgs, a gente faz a mesma coisa. O campo de Higgs, ele pega esse valor esperado no vácuo, por exemplo, aqui, e aí eu vou quantizar, reescrevo todo o lagrangiano em função de H, tiro o momento canônico do campo H e vou colocar aqui. Aí a gente vai pegar, pega o campo H,
né, de x, pego o momento canônico associado a ele do ponto y e põe a regra de quantização canônica. Isso aqui aí ia dar cortado delta 3 de x menos y, né, se eu pegar com a regra de quantização a tempos iguais, x0 igual a y0. Então o que eu vou quantizar é o h, não é o φ. Por que eu estou falando isso? Porque na integral de caminho, a gente está integrando. Geralmente a gente integra sobre φ. Eu pego aqui é d, não tem por que eu integrar sobre os próprios campos. Porque ψ não pode tomar valor esperado no vácuo diferente de zero, porque senão quebra a simetria de lados. O ami também não. Então, os campos que estão na integral de caminho são os próprios campos quânticos. No caso do mecanismo de Richter, não é verdade isso. Então, em geral, é bom a gente saber separar o nosso campo φ sobre o qual eu estou integrando, devo estar integrando sobre as configurações clássicas. Então, quânticas, perdão, é aquilo que é o caráter estocástico do campo quântico. Então, eu vou separar o meu campo, vamos dizer assim, numa configuração clássica, mais aquilo que eu vou chamar do campo quântico, vou chamar φ. Então, eu vou, em ação, se o campo clássico, se a configuração clássica for trivial, por exemplo, o meu campo que está sendo integrado é o próprio campo quântico, mas nem sempre isso acontece. Tipicamente, no mecanismo de Richter, é isso que está acontecendo. Então, a gente vai aqui e coloca o nosso campo clássico mais o nosso campo quântico. E aqui da ação também. Nossa ação não vai ser a ação funcional do campo clássico mais o campo quântico. E aí eu estou integrando sobre o campo quântico. A medida de integração vai ser sobre o campo quântico. Daí, claro, esse termo aqui não depende do campo quântico. Eu posso trazer ele para o lado de lá. Eu posso sair daqui, né, essa exponencial de E, sair daqui. Então eu vou ter aí, W, J, menos φ clássico. E aí aqui nós vamos ficar com tudo que sobrou, que realmente é quântico. Vou integrar aqui sobre o φ quântico, tudo isso aqui, menos isso aqui já saiu. Aí fica o J φ quântico. Então vou deixar aqui, esse pontilhado aqui, está representando a ação completa, mais a ação do campo quântico acoplado às fontes externas. Então, quer dizer, esse campo quântico está flutuando, acopla com a fonte externa e a fonte externa vai dar informação para nós. E aí, justamente, esse campo aqui, que é o campo clássico, a gente vai renomear esse funcional aqui como sendo aquele funcional φ clássico, que a gente chama também de ação efetiva, o que é o gerador funcional das funções de Green, one part conexas e one part reduced. Então a gente acaba trabalhando com esses três funcionais. Eu estou colocando os três. Na verdade, a gente está sempre muito mais interessado, quer dizer, para quem faz cálculo perturbativo, os fenomenólogos, quem faz fenomenologia precisa calcular processos, né, para calcular seções de choque, em geral, trabalham com as funções de Green conexas. Mas nós que fazemos teoria, queremos ver coisa mais fundamental, análise de normalizabilidade, análise de unitariedade, a gente fica muito nas funções de Green, one part reduced, nas funções de Green conexas e one part reduced. Para nós, o gerador funcional mais importante é o gama. Né? Claro, e a partir do gama, também nós já sabemos, tem aquele chamado teorema da redução de LSZ, que a partir do gama, a partir das funções de Green, one part conexas, one part reduced, eu posso construir todas as demais funções de Green. Então, ela é a mais fundamental. Todo o conceito, né, de campo quântico está no gerador gama, que é o mais fundamental. Então, a gente vai trabalhar, vamos colocar a nossa ação efetiva, então, que nós chamamos de ação efetiva, e que daqui a algumas aulas a gente vai falar sobre o potencial efetivo. Né? Então, esse funcional aqui, ele passa a ser o funcional, né, que a gente depois até diz, isso aqui eu chamo de elevado, vai ver aqui, isso que está aqui, então, isso que está aqui é o exponencial de gama e φ clássico. Então, isso aqui, esse exponencial, isso aqui é isso aqui. Eu chamo todo esse expoente aqui a menos do i, né, de gama do campo clássico. Então, isso aqui fica esse funcional, as funções de Green conexas. Eu estou indo rápido porque eu sei que isso aqui, em princípio, né, já foi estudado em mais detalhes em outros cursos, tem inclusive no Professor Global, nas aulas do Sebastião,
sobre integral de caminho também, tem material. Eu acho que o próprio Armando Flávio também, lá de Volta Redonda, deixou o material aqui também. Uma vez ele deu um curso e ele acho que deixou o material impresso no CBPF, uma monografia muito boa, notas de aula muito boas sobre também integral de caminho. Então, ficou menos, né? E aí a gente sabe que, derivando gama em relação aqui é eficácia, a gente ganha menos aquele clássico de X, a gente ganha menos a corrente J de X, né? E derivando W em relação a J de X, gama em relação ao clássico do J é derivada do W em relação ao J, dá para nós o campo clássico. Nós estamos lembrados que quando a gente deriva, né, o W, que a gente produz, né, quando eu derivo em relação ao W em relação ao J, o que a gente produz aqui é o I-Φ. Né? Então a gente vai estar tirando valores, vai estar pegando esse Φ e tomando a média aqui. Então, isso aí é o valor esperado do campo clássico. Então, essas aqui são as relações, quer dizer, o gama em relação. Porque lembrar que, na verdade, né, eu estou calculando esse campo clássico em presença da corrente. A corrente não é colocada, as fontes externas, né, não estão sendo geradas. Então, é claro, esse campo clássico aqui não deixa de ser um funcional de J. Então, daqui sai aquela relação famosa, né, que a função de Green de dois pontos conexa, né, vezes a função de dois pontos, né, quanto para o edúcido, isso aqui dá para nós o delta de x menos y, né? A gente faz na verdade é isso aqui, bom, relação adicional. Nós temos aqui, por exemplo, integral de 4y do G2, né, x menos y, gama 2 de y menos z, dando a delta de Dirac, mostrando que o gama 2 é o inverso do G2, quer dizer, a ação efetiva, né, quer dizer, a função de dois pontos, né, gama 2, ela é o inverso do propagador, quer dizer, é justamente aquele operador cinético que aparece na ação clássica. Isso a nível clássico, só para lembrar vocês isso aí. Muito bem. Bom, então vamos pensar. Eu quero falar de uma simetria na teoria quântica. Então, a teoria quântica, né, a distribuição quântica está no Z, está no W, está no gama. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos começar com o nosso Z. Vamos fazer um caso simples, só para a gente perceber como a coisa funciona, e depois a gente vai passando para casos mais especiais, com simetria local. Vamos só lembrar aqui o seguinte, vamos supor, então, deixa eu apagar isso aqui, que nós tenhamos uma simetria clássica global, uma simetria, né, tem uma ação clássica, então uma simetria que está demonstrada, que está verificada a nível clássico, uma simetria clássica, que é global, quer dizer, contínua e global. Então vamos ver, eu tenho um conjunto de campos φ e tem uma simetria que vai levar φ, um pilinha, é uma simetria de fase, né? Exponencial aqui, de I, e aqui vão ter parâmetros ômega A, geradores GA, isso tudo aqui, IJ. Opa, tudo bem? Tudo bem, gente? Então nós temos uma simetria clássica, tá? E essa simetria, vamos poder pegar a parte infinitesimal dela. Vamos pegar a simetria a nível infinitesimal, então nós vamos ter o delta φ, aqui os parâmetros gerais, os geradores dessa simetria, IJ. Então, se essa simetria é uma simetria da teoria clássica, nós esperamos pelo teorema de Miller, né, ter uma corrente conservada
J, só para botar uma corrente, botar J no busco, porque essa corrente dele não tem nada a ver com aquela corrente. Um JBA, que vai ser, né, basicamente, isso aqui. I, L, GA, J e J. Então a gente tem essas correntes conservadas, né, dadas pelo teorema de Miller. Aqui está um momento canônico associado ao campo, e aqui seria justamente a variação do campo. Então, pelo teorema de Miller, supondo que esse campo seja um campo que não tenha derivadas superiores do lagrangiano, seja um lagrangiano que dependa só das derivadas primeiras do campo, como é o caso do relacional, então eu tenho esse momento aqui, e essa aqui é a minha equação, né, de conservação, a corrente conservada com a equação de conservação. Bom, tudo bem. Se agora a teoria, se o modelo vai ser quantizado, vamos pegar o gerador funcional desse modelo aí. A gente vai pegar o gerador funcional fundamental e depois a gente vai passar para os outros. A gente vai ter esse nosso Z, os nossos campos vão se acoplar com correntes externas JI. Então a gente vai definir o nosso gerador funcional dessa forma. Vamos integrar então sobre os campos φ. Aqui nós vamos criar ação, vamos deixar assim a ação geral, ação S, que depende dos campos φ. E aqui os termos de fonte. Então, os termos que vão acoplar, né, os campos, as correntes externas, vão se acoplar aos campos, né, para nos dar essas correntes que vão dar para nós, vão medir para nós o caráter estocástico do campo. Vão refletir o caráter estocástico do campo. Vamos supor, então, que a nossa simetria seja implementada, que nós tenhamos a simetria, que a simetria não é quebrada espontaneamente. Então, o nosso φ é o próprio campo quântico, é o próprio campo que está na ação. Nós não temos, então, uma perturbação, não estamos considerando o caso de quebra espontânea de simetria, estamos considerando uma simetria clássica, que nós vamos ver, se ela for simetria também da descrição quântica, do sistema na versão no cenário quântico, quais são as consequências? As consequências vão ser justamente as identidades de ordem. Então, vamos fazer uma variação vamos fazer uma transformação de simetria dos campos, né? Então, claro, eu estou integrando sobre todos os campos. Essa variável aqui, essa variável estocástica de integração, ela não transparece aqui. Então, se eu mexer nos campos, eu vou estar integrando nos campos, vou supor que a medida de integração seja invariante, né? A variação da medida de integração é zero, não tem. Aí tem a discussão da anomalia. Depois, né, quem já ouviu falar do mecanismo de Fujikawa, da descrição de Fujikawa, o que Fujikawa atribui à anomalia é a não invariância do elemento de integração, da medida de integração. Aqui nós não estamos falando ainda de anomalia, nós estamos falando de uma simetria que realmente tem a simetria da teoria clássica e que consegue ser simetria da teoria quântica, e na teoria quântica a simetria não vai ser vista pelo teorema de Miller, vai ser vista pelas identidades de ordem. Então, supondo que a ação é invariante, então delta Z é zero, porque aqui não tem, ele não vê as fontes, ele não vê os campos, ele só vê as fontes. Então eu estou variando os campos, eu estou integrando essa variável. Mas isso aqui vai ser para nós, então, se é o elemento de volume, a medida de integração, perdão, não varia. Se a ação não varia, então eu teria um delta disso aqui, mas o delta disso aqui é zero. A variação da exponencial é exponencial vezes a variação do expoente, mas o delta S é zero. Às vezes, o lagrangiano não é invariante, mas a ação é, no caso que eu já falei, no caso da supersimetria. No caso da supersimetria, o lagrangiano varia com uma quadro-derivada, uma quadro-divergência, mas a ação é invariante. Então, nós estamos mexendo sobre o ponto que a ação é invariante, é o mais fundamental. Então, esse termo aqui não varia. Quando nós introduzimos as teorias de gate, a ação clássica vai manter o gate fixe. E o gate fixe não é invariante de gate. Então, nós vamos ter uma variação que vai sair daqui. Mas aqui nós estamos falando de uma simetria global, não tem campo de gate, não tem gate fixo, eu estou pegando uma ação
que é invariante sobre uma transformação dessa espécie aqui. Digamos, pode ser uma transformação de S a N. Suponhamos que esses campos estejam todos reais, eu esteja fazendo uma transformação. Tem N campos, eu tenho uma transformação de S a N. Esses geradores aqui seriam geradores, por exemplo, de S a N. Agora, essa exponencial aqui vai variar. Os campos variam, as fontes não. Então aqui vai produzir para nós. Esse mesmo termo vai persistir. Vamos colocar aqui. Então, esquematicamente assim, Jφ, né? É esse termo aqui. Agora, a variação disso aqui. Então, nós vamos produzir aqui um I, que não vai ser importante, porque isso aqui é zero. Vamos produzir aqui essa integral. dv de x, né? Ji, delta φi, quer dizer, a variação desse termo. Esse termo aqui não está variando, né? Ele sente a transformação de simetria, ele não é invariante, porque as correntes são fixas. Então, o delta φ não é zero, o delta φ está aí. Então, o nosso delta φ vai ter esse I aqui também, que eu não estou colocando. Vamos ter os parâmetros ômega A, que são globais, os geradores GA e J, e aqui o φJ. Então, isso aqui é a variação, aquele termo aqui, a menos dos Is, porque isso aqui é igual a zero, eu não estou levando em conta. Então, para que isso aqui seja zero, independentemente, né, do ômega A, para todo e qualquer ômega A, a solução que a gente propõe é essa aqui, essa integral aqui. Então, Ji de x, Ga e J, e J de x igual a zero. Mas vamos lembrar que esse campo que está aparecendo... Perdão, vamos fazer o seguinte. Antes disso. Quando eu tiver essa integral aqui, eu vou estar tirando essa integral em dφ disso aqui com o φ. Então, o φ está aqui. Então, esse objeto, né? Quer dizer, esse Iφ, que na verdade, aqui aparecia, tinha um I aqui que eu não estou colocando, mas esse Iφ é, na verdade, a derivada. Se eu derivar z em relação J, eu vou obter justamente esse Iφ aqui. Quando eu derivar z em relação ao J de y, vai produzir um delta aqui, né? Se eu derivar esse z aqui em relação ao J, aqui o I é índice mudo, se eu derivasse isso aqui em relação ao JJ de y, então essa derivada aqui vai bater aqui, vai dar um delta de IJ, que vai ficar aqui então um φJ, e vai produzir um I, ou vai produzir um delta J aqui, vai produzir um JJ e o delta de x menos y, porque eu estou derivando, esse z, esse j de x em relação ao j de y, vai produzir um delta de Dirac, que aí vai matar essa integral, então vai dar I φ j de y. Então, esse objeto que está aqui, isso aqui é justamente isso, quando aparece isso aqui, porque isso aqui é a derivada do z em relação ao j. Então, isso aqui, vou substituir esse φ de x que está aqui dentro dessa integral, ele é, na verdade, a derivada de todo funcional em relação a j. Né? Então, eu posso substituir esse campo aqui, a menos do fator i, porque tudo isso aqui é igual a zero, por um dz dj j de x. Isso é igual a zero. Esse φ. Então, a gente sabe essa representação, quer dizer, que a gente tem isso aqui, i de x, né? Estou dizendo isso aqui. Todo esse objeto com a exponencial da ação, termo de corrente aqui, e aí esse aqui eu tenho um Iφ de x, né? Isso aqui então é a derivada de z em relação a j de x. Então tá aqui. Agora, claro, essa relação aqui, esta é uma forma de eu expressar a simetria. Da simetria, se a simetria penetrou na teoria quântica, foi implementada quanticamente, o gerador funcional ele é invariante, vai refletir isso, inclusive não depende das variações dos campos. Então eu posso escrever essa relação desse modo aí. O que essa relação está me dizendo, por exemplo? Então, em princípio, essa relação é uma relação
aparentemente meio inócua, né? Mas a gente tem que trabalhar para ver o que a gente pode tirar daí. Vamos fazer uma primeira operação nessa expressão aqui. Vamos derivar essa expressão aqui em relação a uma corrente externa, J, eu já tenho IJ kappa de Y. Então, vamos derivar essa expressão, que é, vamos dizer assim, que é a síntese da simetria em relação a uma corrente externa. Então, aqui vai produzir um delta de IK e um delta de X menos Y. Delta de X menos Y vai matar a integral no X, e o delta de IK vai transformar esse cara aqui no K. Então, a gente vai ter GA, elemento de matriz KJ, DZ, e J de X. Mais JI de X, aqui mais integral, aqui eu estou vai ficar integral, dx, né? JI X, GA e J, e aqui vai aparecer uma derivada segunda. C, relação J kappa. Aqui, desculpa. Aqui é o delta de X menos Y tem 1, né? J kappa de Y, J de X. Então isso é igual a zero. Agora, se eu quiser, depois de feita essa operação, tomar as correntes externas iguais a zero, depois de feita a operação de derivada, eu fixo J igual a zero, esse termo aqui desaparece. E aí me sobra esse termo aqui. GA, derivada de Z, em relação ao GA e J, kappa J, derivada de Z, em relação a JJ. Igual a zero. O J tomado a zero. Oi? DZ J tomado igual a zero. zero. J tomado igual a zero. Então agora, claro, eu posso passar do J para o W, que vai ficar a derivada do Z em relação a J, e a derivada do Z em relação ao W, que dá exponencial, e a derivada do W em relação a J. Você vai me dar, de qualquer maneira, uma função. E aí a derivada de J de W em relação a J me dá o campo, né? Me dá aquilo. A gente pode também, se quiser, quer dizer, passar a derivada do Z em relação a J, posso escrever isso aqui da seguinte, né? Usando, né, as nossas relações funcionais, posso escrever isso aqui desse modo aqui, então, esperado no vácuo do campo IJ de Y igual a zero. Essas são matrizes numéricas. Claro, se eu tenho valor esperado no vácuo de um campo J de Y, se o meu supônese, o vácuo é invariante translacional, o fato do vácuo ser invariante translacional me permite, né, quer dizer, mostrar que eu posso fazer isso aqui, né? Vácuo, φ de Y, vácuo. Então a gente sabe que pela invariância translacional a gente pode escrever o φ de Y, né, como sendo P, gerador das translações, PY, φ de zero é a menos PY. Estou usando aquela relação que me faz o shift do campo, né? Quer dizer, o operador de deslocamento espaço-temporal, né? De translação espaço-temporal, é o gerador, é o momento. Então, eu posso escrever o φ de Y desse modo aqui. Mas aí o vácuo é invariante translacional. O vácuo tem um autovetor do operador de momento, quer dizer, o vácuo trivial, né? Nós não estamos falando do setor perturbativo, que satisfaz essa condição aqui, ele é aniquilado pelo PMI. Então, isso aqui da identidade, atuando no vácuo, isso aqui é o conjugado hermitiano, então na verdade isso aqui eu posso tomar assim. Isso aí na verdade é uma constante, o valor esperado de uma função de um ponto por invariância translacional deve ser uma grandeza constante que eu vou chamar aqui de J. E aí eu tenho que GA, KJ, VJ é igual a zero. O que isso aqui está me dizendo? Que todos os geradores aniquilam o vácuo. Ou seja, é um reflexo da simetria. Quando a gente tem quebra espontânea de simetria, existe pelo menos um gerador que não aniquila o vácuo. Então, quando
quando eu tenho pelo menos um GA, tal que atuando em V seja diferente de zero, a gente tem quebra espontânea da simetria. Quando a gente tem simetria, o que a gente espera? Que o vácuo seja invariante sobre as transformações de simetria. Então, todos os geradores aniquilam o vácuo para que a transformação a I ômega A, GA atuando no vácuo, dê o próprio vácuo. Se todos esses geradores aniquilam o vácuo, essa exponencial no vácuo vai dar 1, vai dar identidade. Então, o que a gente está obtendo, o que é a identidade de Gordon, nesse caso aqui, essa identidade de Gordon que está dando para nós é uma, quer dizer, quando eu peguei um caso muito especial, da função de um ponto, peguei a função de um ponto, ela está dizendo para nós, simplesmente, que os geradores aniquilam a configuração, né? Quer dizer, aniquilam as funções de um ponto, os valores esperados no vácuo dos campos. Isso aqui é justamente a forma algébrica de dizer que não tem quebra espontânea de simetria, que a simetria então é exata. Então, uma consequência, quer dizer, a gente poderia, quando a gente vai, digamos, discutir quebra espontânea da simetria, a gente vai furar essa condição. Nesse caso, a gente já partiu do pressuposto, vamos ver, supondo que a teoria clássica, a simetria clássica, perdão, ela seja implementada na teoria quântica, qual é a primeira consequência que a gente obtém? Esse fato aqui, que o vácuo, que todas as funções de Green de um ponto sejam aniquiladas pelos geradores e que aí eu não possa ter quebra espontânea de simetria. Essa simetria é exata. A gente colocou isso no momento em que a gente não expandiu o DFI em torno de uma configuração clássica diferente. Tá. Se houver quebra espontânea da simetria, a gente tem que ver. A gente teria que ter feito isso lá atrás. Aí a gente geralmente usa o método potencial efetivo. E se eu derivasse 2 vezes? Vamos lá. É o que a gente vai fazer agora. Então a gente derivou uma vez. Tomou o J, então, a partir daqui, que aqui eu já tenho um J diferente de zero. Então vamos fazer, então nós derivamos uma vez. E aí a primeira consequência foi que, então, a primeira consequência dessa identidade de Watt aqui foi que os geradores GA atuando nos valores esperados no vácuo do campo φ, seja o a gente aqui poderia também, antes de derivar, fazer isso que a gente vai fazer agora, derivar 2 vezes, a gente poderia passar isso aqui também para o gerador funcional gama, das funções de Green one path reduced. É só lembrar que eu posso aqui posso escrever derivada de Z em relação a J é a mesma coisa que a derivada de W em relação a J. Agora, a derivada de W em relação a J, aqui, então, essa expressão pode ser escrita também como um funcional gerador gama. Partindo daqui, então lembrar que J é Ji de x é menos a derivada do gerador funcional gama em relação ao φ de x. Ao φ clássico de x, né? A gente vai para a função, para aquela descrição, né, da ação efetiva. Então eu posso escrever essa relação assim. O J tem um sinal menos, mas tudo é igual a zero, não importa. Então eu posso botar aqui o delta gama, derivada em relação a φ clássico de x. Aí aqui o gerador, vou omitir os índices. Suponha que I, GA e J, e aqui a derivada do W em relação ao J é o próprio φJ. É o outro φ clássico, né? É isso aí. Vamos colocar aqui, se a gente quiser. Φ clássico I de x, né? I, J, e o φ clássico J de x igual a zero. Então agora eu estou na descrição do gama. E aí, de novo, eu posso derivar isso em relação a φ e depois fazer φ igual a zero. Vai dar a mesma coisa. Vai dar que a função de Green de um ponto tem que satisfazer exatamente essa condição dali também. Porque o gama 1, d gama de φ, né, é a função de Green de um ponto. O valor esperado é o φ. Muito bem, então a gente pode. Agora, vamos fazer o que o Pico falou. Vamos derivar essa expressão aqui mais uma vez em relação a J. Então ela está pronta aqui.
Quando eu coloquei o J igual a zero, eu cancelei esse termo. Vou manter esse termo agora para fazer a derivada segunda. Então vamos derivar agora. Vamos derivar agora em relação a um JL de Z. Vamos derivar em relação a J. Então tá. Então, derivando em relação a JL de Z, a única derivada que vai bater, vamos ter aqui esse termo GA. KJ. Pega a derivada segunda. Posso substituir sempre, posso sempre escrever essa relação. Então vamos derivar aqui em relação a W. Né? Então essa equação, se eu trabalhar com W desde o início, vai ficar W aqui e vai ficar W aqui. E a passagem do Z para o W é aquela exponencial que no final cancela. Então a gente vai ter que D2W, DJ, L de Z, delta J, J de Y. Mas, quer dizer, a integral já foi embora com a primeira derivada. Agora mais esse termo aqui. Então quando eu for derivar esse termo aqui, ele vai dar duas contribuições. A primeira derivada, quando vai vir aqui, vai produzir um delta de IL. E vai produzir aqui um delta de Dirac de x menos z. Então, a integral de V, aí a gente vai ter aqui GA. Então, eu estou derivando em relação a JL. Então, o I fica L. E o outro índice é o J. GA, L, né? Porque aqui eu tenho I. LJ. LJ, obrigado. LJ. E aí aqui, é o próprio D2, né? Pode digitar para mim, D2W. DJK de Y e DJJ de X. DJJ de X, tá? Mas está tudo certinho? Que aqui ficou YC. Ah, mas aqui o outro delta, né? Pronto, delta tirar e você. Então mandou aqui para esse X aqui que está obrigado. Então fica tudo YZ, YZ. Índice livre aqui é J pessoa K e L, LK, J está somado. E agora, é claro, mais um terceiro termo. Vai a zero quando você pegar o J. Isso. Então vai ter um terceiro termo agora que vai ter a fonte explicitamente. Vai dar uma derivada terceira, que vai dar um trivértice, uma função de green de 3 pontos. Mas aí eu vou fazer o J igual a zero. Então, quer dizer, isso aqui é igual a zero, né? Depois de tomarmos assim, J igual a zero. Então, a gente obteve agora uma relação que está valendo para funções de Green de 2 pontos. Que são o quê? Essas funções de Green são os propagadores, né? Da teoria quântica. Então, a gente tem essa relação aqui. GA, KJ, esse J aqui está somando. Quer dizer, essa função de Green aqui, vamos colocar assim, ela é a função de Green, G2. Não vou nem dizer que é conexa, né? Não precisa dizer. É a função de Green de 2 pontos. Vamos colocar assim, JL de Y menos Z. A gente sabe também que pela invariância translacional, né, a função de Green, quando eu pegar o valor esperado no VAR de um campo, vamos dizer assim, φ de Y e aqui no campo φ de Z, então, aí a gente vai usar os operadores de translação, então a gente vai ter aqui 0, vai ter aqui I. Esse aqui é PY, φ de 0 é a menos IPY. Depois esse cara aqui é a IPZ, φ de 0 é a menos IPZ. Vá. Então, como Vá é invariante pelo momento, isso aqui vira identidade, isso aqui vira identidade, e isso aqui vai ser uma função simplesmente de Z menos I, de menos Z, exponencial de I menos I, P, Y menos I. Então, a função de Green de 2 pontos
ela não depende individualmente das coordenadas, mas depende da diferença de coordenadas. Por isso que eu estou colocando aqui assim. Bom, então a gente ficou com essa relação aqui, e aqui é a mesma coisa. Aqui a gente vai ter um G2, né, de JK, de Z menos Y, de Y menos Z, Z menos Y, igual a zero. Só troquei a ordem que eu botei essa derivada primeira, né? Então ficou JL, Y menos Z. E aqui eu troquei a ordem, ficou JK, Z menos Y. Né? E aí aqui a gente tem aqui um KJ somado em J, e aqui um LJ somado em J. Né? Então a gente tem uma relação, claro, uma coisa aqui simétrica. Deixa eu botar assim, vamos escrever essa relação, vou botar só para simplificar. Apagar isso aqui, vamos tirar isso aqui. Então ficou desse jeito, GA, KJ. Então aqui ficou o propagador. Essa é a função de Green de 2 pontos, é o propagador. JL, Y menos Z. E aqui ficou mais GA, LJ, G2, JK, Y menos Y. Então a gente pegou uma relação entre as funções de Green de 2 pontos. E que essa relação pode estar querendo dizer para nós. Deixa eu apagar isso. Aqui, vamos botar o seguinte, nós temos o índice A, isso vale para qualquer A. Então, quer dizer, o índice A é o índice livre, né? E aqui também, o índice K, J, K e L são livres. K e L são livres. J está somado em cima. Né? Então eu posso pegar essa relação e fazer o seguinte: posso contrair essa relação com um GA. Aqui eu já usei o índice, tem L não. Um GA, por exemplo, LJ, LK, por exemplo. Eu vou pegar essa relação, vou contrair com um GA LK. Então, esse L aqui, esse K aqui é livre, então eu posso usá-lo. Esse L aqui é um índice novo. Ah, não. Já tem. Pensei que você ia fazer a contração completa. Não vou fazer a contração completa, não. Tem esse aqui, já tem, então vou chamar aqui de MK. Aí vai ficar esse MK, esse K vai bater com esse K, vai dar o produto dessas duas matrizes, e aí vai sobrar alguma coisa que tem JM, e aí aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então, aqui vou pegar vou contrair essa equação com essa grandeza. Então, aqui a gente vai ficar com o seguinte: GA, e somar sobre A. GA, MK, GA, KJ, G2, JL, Y menos Z. Aí eu botei uma coisa, GAMK, GALJ, G2, JK, Z menos Y. Nós estamos falando de um grupo SON. Tá? Então, essa relação aqui, GA, vamos usar isso aqui, GA, MK, GA, KJ, estou somando sobre todos os A's. Isso aqui é aquela relação chamada relação de completeza, né? De geradores. Então, somando isso tudo aqui, isso aqui vai dar para nós, a menos de uma constante, vai dar um delta, posso sempre normalizar, para dar um delta de MJ. Estou somando sobre aquela relação, né, conhecida lá dos SONs, dos SOs, a gente somando sobre todos os geradores, a gente ganha uma relação de completeza. Claro, não é a mesma coisa que o traço de GAGB. O traço de GAGB é um outro Casimir, né?
Lange bem geralmente dá um operador de Casimir aqui, uma constante que depende da representação, e um delta AB. Aqui não, aqui eu estou fazendo a soma sobre todos os geradores, né? No fundo é o 1 de Dirac. Então, isso aqui vai poder me dar um delta de MJ, então vai ficar, na verdade, isso aqui vai ficar assim. G2. E aí vai ficar delta de MJ. Então, J fica M. Então, vai ficar G2ML de Y menos Z mais GA MK GA LJ e G2 JK. C menos Y igual a C. Lembrando que nós estamos falando de geradores de SOM, geradores de SOM são antissimétricos. Então eu posso escrever esse GAMK como se quer. Eu posso escrever esse GAMK, devido à antissimetria dos geradores de SOM, eu posso escrever GAMK como sendo menos GAKM. Devido à antissimetria. Por que eu estou escrevendo isso? Porque essa relação fica mais palatável se a gente escrever agora isso igual a isso. Vai ficar assim. G2 ML de Y menos Z vai ser GA assim, GA LJ. Essa função aqui, vou botar assim GA. Vou deixar talvez com cara MK. Fazer o contrário. Desculpa, vou fazer o contrário aqui. Vou deixar aqui a GAMK e vou trocar aqui. Em vez de ser GAMJ, vai ser GAJL. Tá assim, só para verificar assim. Então ficou menos GA. Então vai ficar na branca GAMK GAJL. Bobagem. Vou dar o segundo aqui mesmo e deixa voltar. Ficou assim, né? Aqui vai ficar LJ. Desculpa, vou deixar voltar. Porque aí fica ML. Aí KJ, JK. Então aí agora vai entrar aqui o G2. Aqui vai entrar a função de link. JK. Z menos Y. Bom, o que é essa relação? Desculpa, eu perdi o... Ah tá, já achei. Obrigado. Pode ir. Era o que? Era o delta? Não, eu estava conferindo se o índice estava... Verdade. Aí tem que ter os links bem acordados. Vamos ver se eu o Edson. Já que o Gustavo está na Alemanha, já que o Gustavo está lá longe, está corrigindo outras pessoas, então vamos olhar os links aí da selva aí para corrigir. Vamos falar, o que essa relação está me dizendo? Gerador, tensor, isso aqui é o tensor do grupo, tem dois índices. Isso aqui é um gerador. E olha, esse índice M, esse índice K está contraído com esse índice K e esse índice J com esse índice J aqui. Vamos dar uma olhadinha numa coisa só. Apagar essa coisa. Apagar isso aqui. O que essa relação significa do ponto de vista da teoria de grupos, né? Vamos supor o seguinte. Suponhamos que nós tenhamos um chamado tensor invariante do grupo. O que significa isso? Imaginar que a gente tem uma transformação, vamos dizer assim, vou pegar um tensor de rank 2. Assim, algo desse tipo. É um tensor TJ, fazer uma transformação de SOM nesse tensor. Então, eu vou ter T' em J, vai ser R em K, R, JL, T, KL. Então, eu posso, se a gente adotar para esse tensor uma notação matricial, T' vai ser R, matriz R, tensor T, que vai dar o produto matricial I, K, KL, mas esse aqui vai aparecer transposto, R transposto. R, JL, R transposto RJ. Então eu posso escrever essa relação aqui, que é a relação de transformação, como um tensor se transforma sobre o tensor de rank 2, né? Como uma matriz se transforma sobre uma rotação. Quando eu faço uma rotação SOM,
em cima de uma matriz, a matriz se transforma desse modo. Né? O vetor se transforma com R vetor V, e a matriz se transforma com R matriz R-1, que nesse caso, como o grupo é ortogonal, R-1 é o R transposto, que são as chamadas transformações de similaridade. Então, o vetor roda com a matriz, e a matriz ela tem uma resposta tensorial, operatorial. Ela fica nessa forma adjunta. Beleza. Então, isso aí é um tensor, normalmente, como ele se transforma. Se a gente for olhar em termos de geradores, vamos pensar que essa matriz R ela possa ser escrita como I, ômega A, geradores GA. E eu vou expandir isso aí em primeira ordem. Então, nós teríamos que T', em primeira ordem, vou expandir essas exponenciais em primeira ordem. Então, o primeiro termo vai ser T, mais. Aí vai ficar ômega A, GA, T, mais, né? Ômega A, T, GA transposto. Tem um I, eu não estou ligando para esse não, que eu vou colocar isso aqui igual a zero. Vamos supor que esse tensor não seja invariante. O que é um tensor invariante do grupo? Um tensor, se eu fizer essa rotação, ele não muda. T' igual a T. Então, por isso que isso aqui vai ficar igual a zero. Então, a gente vai ter que ômega, e aí vale para qualquer ômega. Então, nós vamos ter que, na verdade, um tensor que satisfaz a essa propriedade, ele satisfaz a essa relação aqui, TGA, igual a zero. Bom, então, eu posso... Oi? GA transposto, né? GA transposto, obrigado. GA transposto, eu acho que é menos, se o grupo é ortogonal, a matriz é assimétrica, vou botar GA transposto igual a menos GA. Então, nós temos GA, T, igual a T, GA. Então, se um tensor vamos dizer, satisfaz essa propriedade sem invariante do grupo, ele vai ter essa relação aqui. Aí a gente somando, né? Fazendo aquela propriedade de somar sobre os GAs, a gente vai ter GA, somando, né? Vai ter T igual a GA, T, GA. Então, essa relação aqui, ela está me dizendo, na verdade, que o propagador, se tem essa medida, o propagador da versão quântica, ele é um tensor invariante do grupo. Então, isso aqui é uma relação. Quer dizer, aí o que a gente tem que fazer? Claro, isso aí é uma função de dois pontos. Então, na teoria quântica, a gente trabalha perturbativamente, a gente tem o propagador da teoria livre, né? O propagador da teoria livre é essa função de dois pontos aqui, e aí agora eu vou fazer o propagador corrigido a um loop. Então, vou ter alguma coisa desse tipo aqui. Não sei, depende das interações, a loop vai depender dos versos para eu poder compor esse gráfico de Feynman. Mas o que nós estamos dizendo é que esse propagador aqui, da teoria quantizada, quer dizer, já da versão quântica, ele vai ter que satisfazer a essa mesma relação que o tensor, né, da teoria clássica satisfaz. Se eu tenho invariância, eu tenho que satisfazer essa condição aí. Então, calculando, vamos dizer, a um loop e colocando a resposta ali, essa relação tem que fechar. A identidade de ordem, ela vai nesse sentido. Se a teoria quântica satisfizer aquela relação, a gente tem certeza que a simetria está sendo implementada perturbativamente. Mas tem uma consequência maior também para isso aí, que vale a pena a gente chamar a atenção. Essa relação está me mostrando o seguinte. Vou apagar isso aqui. A função de dois pontos, que é o propagador, que a gente espera de um bom propagador, é que ele tem um polo. Né? A gente espera que a estrutura de um propagador seja desse tipo, assim, alguma coisa aqui, um numerador que pode depender dos momentos, né? Mas que ele tenha essa estrutura analítica, alguma coisa que seja um polo. Eu poderia interpretar o polo como uma partícula estável, de modo que é uma dos graus de liberdade da teoria. Então, eu vou ter esse propagador aqui, ele vai ter um certo polo. A gente sabe que isso aqui vai ter que ter uma estrutura desse, quer dizer, indo para o espaço dos momentos. Aqui eu estou no espaço das configurações. Indo para o espaço dos momentos, né, o propagador é um G2 IR de K. E aí a gente espera que esse propagador tenha uma estrutura em geral desse tipo, né? O numerador aqui. Se a teoria não tem derivadas superiores, a gente espera que esse propagador tenha essa estrutura aqui. Agora, esse propagador aqui,
ml. Então, aparece aqui. Então, a estrutura desse propagador, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Essas massas, quer dizer, na verdade, a massa não precisa, né? A gente pode, na verdade, o que a gente vai falar é de uma matriz de massa. Então, se a gente, por exemplo, só para ter uma ideiazinha rápida aqui. Suponhamos que a gente tem um modelo com dois escalares, né? Então, uma teoria escalar real, como a gente está fazendo com um campo escalar, um conjunto de N campos reais, só para ter uma ideiazinha, vamos pegar aqui campo escalar real, dois campos escalares reais. Assim, aqui uma matriz de massa do tipo algo menos φ transposto, vamos chamar isso φ, né? Vou colocar assim, escrever assim, de uma forma mais concisa. Aqui a matriz está invertiando, e aqui menos, ok? φ transposto, aqui uma matriz de massa, pode chamar de uma matriz N2, e aqui, essa matriz aqui não precisa ser diagonal. Então, quando a gente for tirar o propagador disso aí, na verdade, vai escrever isso aqui desse modo, né? Meio, vou esquecer o fator do meio, né? Como fui transposto da Lambertiano matriz identidade mais N2. Não precisa nem ser, posso fazer isso aí com N campos, né? Desde que seja matriz. Se eu tiver um conjunto de N campos φ, eu suponho que o meu campo φ é um vetor coluna, né? Com N componentes, é uma N de campos escalares reais. Essa é a estrutura do φ. Então, meus campos têm termos cinéticos na diagonal, mas eles podem ter uma matriz de massa que não é na diagonal. Então, é claro, o propagador, quando eu for tirar, eu vou ter que inverter essa matriz aqui. Essa matriz aqui inversa vai ser 1 sobre da Lambertiano identidade mais 2. Então, estou invertendo essa matriz aí. Essa matriz aqui vai ser 1 sobre menos K2, né? Vezes a identidade, que eu vou omitir. Vou botar aqui dentro, bota esse menos aqui em cima, menos a matriz N2. Então, aqui eu tenho a matriz identidade e aqui eu tenho a matriz N2. Claro, essa matriz aqui é uma matriz simétrica. Se ela é uma matriz simétrica, ela pode ser diagonalizada por uma transformação ortogonal. Então, eu posso sempre escrever que vai haver uma transformação R transposta N2, R, que vai me dar uma matriz N2 diagonal. Então, essa matriz aqui é diagonalizável, né, porque ela é simétrica, então ela pode ser diagonalizável, ela é diagonalizável. E aí, quando eu for inverter essa matriz aqui,